Tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Uhum. Pode, claro, perfeito. Olha, eu acho interessante, primeiro, se vocês puderem ligar as câmeras para eu poder ver o rosto de vocês, porque eu vou fazer uma proposta para vocês de eu fazer uma condução de hipnose para cada um de vocês, para a gente fazer em conjunto, para vocês tirarem as próprias conclusões a respeito do uso da hipnose dentro da área da saúde, dentro da área científica. E tá. Perfeito. E eu fiz alguns slides aqui, algumas imagens no PowerPoint, só para guiar um pouquinho a apresentação, para ficar mais fácil, mais didático. Se vocês precisarem, eu mando para a Luciana essas imagens em PDF, e vocês podem acompanhar melhor o norte da apresentação. Perfeito. Lu, vamos do começo. Prim... Ah, melhor? Pessoal, eu sou o Rafael Ruman, eu sou cirurgião dentista, como a grande maioria de vocês. Eu me especializei em cirurgia bucomaxilofacial. Mas desse caminho dentro da cirurgia, eu comecei a atuar muito em dor, tanto nas dores e disfunções de ATM, mas a minha área é mais a parte cirúrgica. Eu atuo com procedimentos minimamente invasivos, como cirurgias artroscópicas e outros tratamentos para dor. E nessa busca, eu comecei a sentir um certo desconforto, porque alguns pacientes que eu realizava o procedimento cirúrgico, uns com o mesmo diagnóstico, a mesma imagem de ressonância magnética, por que um eu tinha um resultado tão satisfatório e outro eu tinha um resultado mais insatisfatório em relação ao controle de dor? E dessa dúvida me surgiu, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse questionamento e eu comecei a observar a função que existe através dos nossos comportamentos e da nossa mente, da mente humana, dos poderes que existem dentro da mente humana que muitas vezes a gente não acessa, a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo dentro da nossa mente. E dessa dúvida, eu comecei a me debruçar sobre os estudos da mente e eu encontrei a hipnose. E a hipnose eu consegui associar tanto a área científica, que a gente gosta tanto, da parte dos estudos, a parte dos embasamentos que existem através de trabalhos internacionais, eu associei a prática clínica, a prática de observação e trabalho prático que a gente executa através do uso da hipnose. E eu comecei a quantificar o efeito que a gente consegue obter nos nossos pacientes de maneira simples, de maneira didática e de maneira direta, através de ensino de relaxamentos, de redução de ansiedade, de controle de tratamento de dor. Acredito que a grande maioria de vocês atua também na clínica de dor. Eu não sei se vocês já observaram a mesma coisa que é a quantidade de pessoas que nos procura com dor e um grande componente emocional associado a isso, seja uma depressão, seja uma tristeza ou uma ansiedade excessiva, é num índice extremamente significativo, extremamente grande. E aqui, os mecanismos do uso da mente do nosso paciente, a gente pode ensinar ele a nos ajudar ainda mais no tratamento que a gente está oferecendo para ele. E aí eu fui buscar todos os fundamentos, todas as escolas do uso da hipnose que eu encontrei. Encontrei diversas escolas
diversos tipos de hipnose. A gente tem uma hipnose mais direta, que a gente chama de hipnose clássica, que para nós, profissionais da área da saúde, é muito útil, porque ela é muito direta. A gente consegue ajudar o próprio cliente a entrar numa posição de intenso relaxamento e intenso foco de atenção, que através desse ponto a gente consegue pedir para a mente inconsciente do nosso cliente nos ajudar através desse trabalho. E aqui uma coisa interessante para vocês e para nós que somos da área da saúde, a gente sabe que, por exemplo, o bruxismo é um dos hábitos que vai prejudicar de sobremaneira tanto a saúde dos dentes, na parte de desgaste, na parte de sobrecarga da musculatura mastigatória e até da nossa dinâmica da articulação. Ele segue de um mecanismo da parte do sistema nervoso central, onde o nosso paciente não tem o controle direto a respeito desse hábito. É um hábito inconsciente que acontece dentro dele. E na hipnose a gente vai tratar especificamente a parte inconsciente do nosso paciente. Através do transe de hipnose, a gente consegue ajudar o nosso cliente a diminuir esse hábito desse bruxismo e potencializar o trabalho que a gente executa na nossa clínica diária com diminuição de controle de dor. E aqui é onde vocês podem me encontrar, onde eu publico muita coisa a respeito do uso da hipnose na área da saúde, tanto no Instagram quanto no Facebook. No último slide eu vou deixar meu contato, meu e-mail e meu contato celular, que aí fica mais fácil da gente poder continuar essa comunicação. Eu fiz até um projeto de uma gravação de um curso inteiro, específico para nós que somos da área da saúde, onde eu ensino passo a passo isso que eu vou mostrar para vocês. E aí no final eu vou deixar o link para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso quando a gente for tirar as dúvidas. Eu quero nesse momento também agradecer à comissão organizadora do evento por ter me convidado para essa apresentação, a doutora Luciana pelo convite, é um imenso prazer que tá parte da minha missão de multiplicar um pouco mais desse conhecimento e deixar ele didático para nós da área da saúde. Na minha caminhada, como eu estudei com muitas escolas diferentes, eu observei e eu encontrei diversas técnicas que para nós da área da saúde elas não importam e não tem muito efeito para a gente. Ela vai tratar de mecanismos muito profundos da alma e do inconsciente do ser humano. E para nós da área da saúde eu fiz uma simplificação do processo e é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Inicialmente, a hipnose é um aspecto natural da mente humana. A gente entra e sai de hipnose várias vezes durante o dia. Aqui, a nossa mente, ela já é condicionada a entrar e sair de fenômenos de hipnose o tempo todo e o dia inteiro. Isso acontece naturalmente, acontece comigo, acontece com você e acontece com todas as pessoas que a gente atende na nossa clínica e na nossa prática diária. Por exemplo, vocês que dirigem, o hábito de dirigir está diretamente relacionado com processos de hipnose. Quem aqui já se observou quando estava dirigindo para casa, em algum lugar que a gente vai com muita frequência, ou nosso consultório, ou um local que a gente costuma ir com muita frequência, você chegar nesse local de uma maneira que você nem sabe exatamente como que você chegou até lá. Isso é, por definição, um procedimento de hipnose. A nossa mente, ela estava tão focada em alguma coisa que estava sendo processado dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que o nosso corpo acabou nos levando até o lugar onde a gente costuma ir. E a gente começou a fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente dirigiu de maneira segura, ao mesmo tempo que a nossa mente estava trabalhando uma outra coisa, outro momento que estava acontecendo dentro da gente. Aqui eu vou abrir só um parênteses que na nossa vida existem dois tipos de mundo. O mundo externo, que é onde a gente conversa, se comunica, interage com as pessoas à nossa volta, e o nosso mundo interno, onde a gente tem os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos medos, os nossos conhecimentos. E a gente oscila entre esses dois mundos durante o dia inteiro. Em alguns momentos, a gente está dando atenção para o lado de fora, para o lado externo.
Em outros momentos, a gente está dando atenção para o nosso mundo interno, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para a nossa vida prática. Isso também é um procedimento de hipnose. Da mesma forma como eu acabei de relatar para vocês, quando a gente estava dirigindo, que a gente estava pensando alguma coisa, ao mesmo tempo que o nosso corpo nos levou aonde a gente gostaria de ir. A partir desse pressuposto, a gente começa a construir toda a nossa casa de como que a gente pode utilizar essas alterações de foco de atenção, tanto do mundo externo quanto do mundo interno, para nós, dentro do nosso consultório com os nossos pacientes. Essas são uma das escolas que existem de hipnose. E aqui o termo hipnose, no começo ele começa com um erro. A palavra hipnose, ela vem de um equívoco. As pessoas acreditavam que pelo paciente, pelo cliente, estar de olhos fechados e muitas vezes com a cabeça baixa, ele estava dormindo. E hipno, ele vem do grego, do deus do sono. E aí eles fizeram essa associação da pessoa com os olhos fechados e a pessoa está dormindo. Mas na verdade, quando a pessoa está em transe de hipnose, ela está extremamente acordada. E aqui eu posso até dizer que ela está mais acordada em transe de hipnose do que no seu dia normal. Muitas vezes, na correria do dia, a gente acaba se hipnotizando, por exemplo, por problemas, por dificuldades. E nesse momento que a gente está vivendo, dessa quarentena, dessas modificações de rotina que a gente está tendo, é muito fácil a gente se hipnotizar de uma maneira negativa, de uma maneira não muito possibilitadora. E nesse momento, quando a gente está em transe de hipnose, a gente vai liberar todas as desatenções que a gente costuma ter do nosso dia a dia. E a gente foca a nossa atenção num ponto do tempo, em um momento e no espaço. E quando a gente foca a nossa atenção dessa forma, a gente consegue nos transformar e ter muito mais possibilidades de ação, de escolha, de transformação, tanto nossa como seres humanos, como para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Aqui eu vou falar muito da parte da hipnose clássica, que é a hipnose que é mais direta, que ela tem um efeito extremamente prático. Eu uso muito a hipnose ericksoniana, que é a parte de contar histórias. E aqui a gente pode até se lembrar que as crianças, elas adoram ouvir histórias. Elas adoram, elas ficam envolvidas naquele momento. E teve um dos meus professores que falou uma frase que me impactou muito, que as histórias, ela tem a habilidade de fazer as crianças dormirem e fazer os adultos despertarem. Os adultos acordarem para a sua verdade interna, para a sua verdade que existe dentro dele. E a partir disso, a gente vai trabalhar, utilizar a arte das histórias, associada com a arte do foco de atenção, que é o que acontece quando a pessoa está em transe, ela está focada. E através disso, nós vamos trabalhar com as sugestões da hipnose, que são pedidos para a nossa mente inconsciente, para que a gente possa desenvolver o trabalho a partir disso. Esse é um psiquiatra norte-americano chamado Milton Erickson. Ele foi o criador da hipnose ericksoniana. Ele que começou a observar o efeito físico que acontece quando a gente começa a dar comandos mentais para a nossa própria mente. Ele vivenciou isso na própria pele. Ele teve um problema de saúde que ele foi experimentando um movimento de paralisia total do corpo e ele começou a observar que quando ele imaginava, quando ele criava as coisas dentro da cabeça dele, ele começou a observar o movimento físico no corpo. Ele começou a observar até um certo rubor na musculatura quando ele se imaginava levantando e se movimentando. É através dessa observação do Erickson que ele construiu e criou toda a filosofia da hipnose ericksoniana. É um trabalho extremamente gentil, extremamente focado. Esse já é o doutor, não é doutor, esse não é médico, ele é um radialista, Dr. Dave Elman. O Elman, ele é o pai da hipnose da área médica. Ele se especializou em ensinar médicos, dentistas e fisioterapeutas especificamente para como obter efeitos físicos e eliminação de sintomas
por exemplo, lidar com dor, lidar com traumas, com compulsão alimentar, com dificuldade de emagrecer. Todas essas tecnologias do uso da hipnose começaram com o Dave Elman e foram sendo desenvolvidas com o decorrer dos anos. Aqui um dos efeitos do Elman que me chama muito a atenção é o uso da hipnose no parto mais humanizado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Que quando a gente consegue trabalhar a mente de uma cliente, por exemplo, que ela quer ter o parto mais humanizado, a gente consegue gerar uma anestesia física no corpo dela através de comandos hipnóticos. E o processo do parto acaba sendo muito mais tranquilo e muito mais humanizado do que seria sem o efeito da hipnose. Um outro público que o Elman ensinou muito, que eu me baseio muito nos meus estudos no Dave Elman, são para os dentistas, que muitas pessoas têm pânico e medo do consultório odontológico. E quando a gente começa a acrescentar as técnicas da hipnose na nossa prática, a visita do nosso paciente no nosso consultório, ele acaba se tornando muito mais prazerosa, porque o corpo dele precisa estar ali sentado na cadeira para ser tratado. A mente do nosso paciente não necessariamente precisa estar sentado na cadeira para ser atendido. A gente pode ajudar o paciente, por exemplo, a buscar um nível de relaxamento que muitas vezes ele nem se lembra de ter conseguido isso naturalmente. A gente vai ajudar o nosso paciente a ir relaxando o corpo, os músculos, e quanto mais ele relaxa, mais prazeroso fica aquele momento que ele está sentado na cadeira odontológica. E aqui a gente vai até, em alguns casos, diminuir a dose de anestésico que a gente precisa infiltrar no nosso paciente. Porque ele está tão focado, a sua atenção, numa coisa extremamente prazerosa, extremamente agradável, que ele não vai nem se lembrar exatamente aonde que ele está. E através desse pressuposto, ele relaxa, a musculatura dele vai se soltar a tal ponto que até a infiltração de anestésico vai doer menos, vai ter um menor desconforto durante a nossa anestesia química. Essa é uma das múltiplas indicações do uso da hipnose na área da saúde. Aqui, basicamente, eu vou passar bem rápido, porque tem um exercício que eu quero conduzir com vocês, que ele vai ser mais interessante do que toda a teoria que eu estou apresentando, todo o resumo da teoria. Que aqui é interessante eu levar vocês até um processo de transe de hipnose. Porque uma das definições que a hipnose é a arte da comunicação, é a arte da fala. É a habilidade que eu vou desenvolvendo para eu falar alguma coisa, e quando você recebe essa informação que eu estou passando, você vai criar uma imagem mental daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou solicitando. E através dessa imagem mental, o corpo físico de vocês vai começar a ter mudanças físicas, mudanças fisiológicas através do que está acontecendo dentro da nossa mente. E aqui é como se eu fosse explicar para alguém que nunca viu fogo. Eu posso falar que o fogo esquenta, que o fogo eu posso cozinhar os alimentos, que o fogo me protege dos predadores. Mas uma maneira que eu aprendi, que é muito útil de mostrar para a pessoa como que funciona e o que é o fogo, por exemplo, é fazer uma fogueira e aproximar as mãos da pessoa nesse fogo. É basicamente o que eu gostaria de conduzir vocês. É auxiliar vocês a entrarem num processo de relaxamento profundo através de pequenos comandos que eu vou fazendo para vocês. E esse é um trabalho extremamente seguro, extremamente tranquilo de ser realizado, porque a gente vai usar a sua sabedoria, a gente vai usar a minha sabedoria. E através da nossa sabedoria, nós vamos construir algo através desse movimento, desse momento que nós estamos trabalhando. Aqui, imagina esse iceberg como se fosse a nossa mente, a nossa casa. Imagina que o nosso consciente seria uma lanterna que a gente vai iluminar algum pedaço da casa. E aqui, todo mundo sabe que com uma lanterna eu não consigo iluminar a casa inteira. Eu ilumino no máximo um pedacinho da casa. Essa é a nossa mente consciente, onde a gente coloca a nossa atenção em pequenos pedaços da nossa casa. E a gente pode observar aqui o tamanho que existe da nossa casa mental.
E a gente trabalha através da mente inconsciente, aquilo que eu não coloco a minha lanterna de atenção, está guardado dentro de mim traumas, informações, emoções, conhecimentos, está tudo guardado dentro de mim. E quando eu vou iluminando a minha casa com essa minha lanterna, eu vou me lembrando desses conhecimentos e trazendo para o consciente informações que eu tenho guardado na minha base, na minha estrutura da minha própria mente. Aqui, conforme eu fui falando para vocês, existe uma relação direta entre o corpo e a mente. Existe uma relação automática, não é uma coisa que foi dissociado, que está separado. Não ia haver um consenso. Aqui, a psiquiatria usa muito dessa relação para fazer o tratamento da mente, das emoções. Os psiquiatras, eles prescrevem medicamentos que vão ter um efeito no corpo físico da pessoa para poder ter um efeito na mente dela como consequência. A gente vai trabalhar com essa relação direta que existe entre o corpo e entre a mente. Por exemplo, nos momentos que a gente está passando por períodos de ansiedade muito grande, automaticamente o nosso corpo vai reagir a esse processo de ansiedade. Por exemplo, produzindo um aumento de transpiração, a nossa frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória também vai aumentar. Isso é uma nova relação que existe entre o corpo e a mente. E é essa relação que a hipnose na área da saúde vai tratar. Um outro exemplo dessa relação é quando nós nos apaixonamos, talvez pela primeira vez, ou talvez uma paixão que tenha ficado mais marcante na sua memória. Quando você se apaixona, você não consegue nem ver, no primeiro momento, os defeitos da outra pessoa. E aqui, o que acontece? Aqueles defeitos, eles não existiam? Não, eles sempre estiveram lá. Mas quando a gente está no processo da emoção, da paixão, o que acontece? A gente não coloca a nossa atenção nessa totalidade da outra pessoa. A gente vai observar apenas a emoção, apenas aquilo que importa para a gente. Aqui, esse é uma das definições de um transe de hipnose extremamente poderoso, extremamente comum de acontecer. É o uso das pessoas apaixonadas. Aqui, onde a gente pode observar uma aplicação prática, são doenças inflamatórias que não têm uma causa definida. A gente tem um problema físico, por exemplo, as psoríases, por exemplo, as dores sem causa definida. Se ela não tem uma causa orgânica para estar sendo disparado aquele componente fisiológico de dor, existe um novo mecanismo que eu estou apresentando para vocês agora, que são problemas relacionados com a mente humana que vão disparar reações inconscientes no corpo, projetando patologias, projetando doenças. Aqui nós temos as doenças psicossomáticas, que são doenças que vão sendo acumuladas através de alterações emocionais que acabam tendo um comprometimento físico. Alguém aqui já passou por dores no corpo, dores de estômago, por exemplo, depois de passar por um período de estresse muito grande, de alterações emocionais muito grandes? A gente vai ter uma descarga de cortisol extremamente exacerbada nesse momento, através de um problema que está acontecendo na mente humana. E o corpo vai começar a ser fragilizado e a imunidade do corpo começa a diminuir pelo uso do cortisol endógeno, que ele vai gerar um efeito anti-inflamatório e vai gerar uma descarga e uma diminuição da nossa imunidade. São essas coisas que a gente consegue atuar quando a gente trabalha no nosso paciente, utilizando a própria mente dele para nos ajudar nesse trabalho. Isso eu já estou mostrando para vocês um pouco da ciência que existe atrás dos fenômenos da hipnose. O que é mais conhecido do grande público é a parte de hipnose de entretenimento, onde o hipnólogo ele vai gerar a pessoa precisa projetar um poder para outra pessoa, para um comando que ela está sugerindo, aquela coisa acontecer. Por exemplo, a pessoa esquecer o nome, a pessoa não conseguir soltar as mãos. Isso é perfeitamente possível de se fazer, mas isso não tem um efeito terapêutico. O que eu estou apresentando para vocês é como a gente pode utilizar a nossa mente para poder mergulhar
dentro de nós e encontrar recursos que sempre existiram dentro de nós. E através desses recursos que a gente vai encontrar, a gente começar a trazer benefícios físicos para a saúde, de maneira simples, de maneira pragmática e de maneira direta. Aqui, os conselhos de odontologia, medicina, enfermagem e fisioterapia, eles regulamentam o uso da hipnose na parte da área da saúde, na parte hospitalar, na parte das clínicas. Então, as áreas que podem legalmente utilizar isso somos nós, dentistas, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os psicólogos. Os psicólogos faltou nesse slide. Eles podem e devem utilizar os mecanismos que existem dentro da mente para poder atuar e trazer um resultado físico para o nosso paciente. Aqui, trazendo mais da parte científica do processo, se a gente fizer um eletroencefalograma de uma pessoa em diferentes estados mentais, as ondas cerebrais que estão rodando dentro da cabeça dela começam a mudar completamente. Nesse momento, se a gente cogitar uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, uma agitação muito grande, olha o gráfico da primeira linha, como a quantidade de ondas cerebrais está rápido, está acelerado. Isso acontece com as ondas cerebrais, a gente quantifica, estão entrando numa onda beta. É uma onda que o que está muito associado a isso? Desconforto, um padrão respiratório muito acelerado, e a pessoa não tem muitas possibilidades de escolha. Ela acaba ficando mais limitada dentro dos próprios mecanismos que acontecem dentro dela. Conforme a gente vai ajudando o nosso cliente, ou até a nós mesmos, a desacelerar um pouco esse padrão mental, as nossas ondas cerebrais elas começam a diminuir, começam a ficar mais lentas e ao mesmo tempo mais poderosas. Aqui, uma metáfora que se enquadra muito é você colocar um quadro dentro de uma estrada e você passar de carro a 200 km por hora. Você até consegue ver esse quadro, mas com muita dificuldade. E quanto mais nós vamos diminuindo essa rotação das ondas cerebrais através de comandos de hipnose, ou através de meditações, ou através de respirações profundas, essa onda cerebral ela começa a diminuir. Ela vai diminuindo e a cada tipo de onda a gente começa a ter comportamentos muito específicos, a gente começa a acessar mais recursos, a ver mais coisas dentro de nós. Até o momento que eu gosto de imaginar que a gente desce desse carro que está a 200 km por hora e começa a caminhar. E a gente pode até mesmo parar de frente do quadro e observá-lo em mais detalhes. E quando a gente observa ele em mais detalhes, naturalmente a gente vai enxergar e vai ver muito mais coisas daquele quadro do que a gente veria normalmente se a gente passasse tão rápido. Isso, a gente vai ter efeitos físicos que estão relacionados com cada nível de onda cerebral. Quando a pessoa entra no último nível, que é o nível delta, ela vai entrar num momento de tanto relaxamento e tanta paz que para nós que não temos essa prática, a gente pode entrar no sono fisiológico de maneira muito rápida. Nesse nível de onda, a pessoa tem até dificuldade de movimentar os braços. Ela está num nível de relaxamento tão grande que ela consegue mergulhar dentro dela e se tranquilizar a tal ponto que nesse ponto, muitas vezes, o reflexo de dor ele já inexiste. Você pode, muitas vezes, amputar o braço de uma pessoa quando ela está nesse nível de onda sem que ela sinta dor, sem que ela sinta o menor nível de desconforto. Esse nível tem um grupo de pessoas, são chamados de sonambúlicos. Eles entram em hipnose muito rápido. A gente pode quantificar de 5 a 10% da população tem essa habilidade de entrar em transe de hipnose muito rápido. E tiveram alguns estudos, tem tanto no Hospital das Clínicas, que eles pegaram um grupo de pessoas, um paciente que ia fazer uma cirurgia torácica, uma cirurgia pulmonar, e ele era altamente suscetível à hipnose. Eles fizeram um trabalho com ele para poder potencializar essa habilidade natural que ele já tinha, e foi feita a toracotomia, a abertura da caixa torácica, sem nenhum tipo de anestesia química, utilizando única e exclusivamente o uso da hipnose. E esse artigo está publicado.
Teve um outro estudo realizado na Suíça, que eles fizeram uma cirurgia cerebral para o mal de Parkinson. Talvez vocês saibam, talvez não, mas na cirurgia do Parkinson você precisa despertar o paciente durante o procedimento cirúrgico para verificar se o procedimento cirúrgico teve efeito ou não. Mas nesse caso, o que acontece? Pode dar um falso negativo pelo uso do medicamento anestésico. Então eles pegaram um cliente que era altamente suscetível à hipnose, que fizeram o treinamento todo com ele, fizeram o acesso bicoronal, acesso à massa cerebral, completamente sem anestesia, utilizando exclusivamente a hipnose. Foi feito o procedimento cirúrgico, foi acordado ele através dos comandos verbais da hipnose, testaram o procedimento, que a cirurgia tinha dado certo, reverteram novamente para um novo procedimento de hipnose, rebaixando a consciência dele depois do resultado desse exame e finalizaram o procedimento cirúrgico. E esses artigos eles estão publicados na literatura internacional. Isso vai comprovar fisicamente tudo isso que eu estou falando para vocês. Coisas que são comuns, que vocês podem sentir quando eu vou conduzir o transe para vocês. Amnésia de partes do transe ou até do transe inteiro. Tem pessoas que vão lembrar de tudo que eu vou falando quando eu for conduzindo vocês durante o transe, e tem pessoas que não vão se lembrar de praticamente nada. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que é comum é a pessoa entrar num período de hipermnésia. Lembra daquele iceberg que eu coloquei numa das primeiras imagens? Quando a gente entra em hipermnésia, a gente consegue lembrar coisas, sentir coisas muito rápido num curtíssimo espaço de tempo. Isso é muito comum. Partes do corpo formigarem, isso é completamente normal. Você ter, muitas vezes, alucinações dentro da sua própria mente. Ver coisas que não necessariamente estão perto de você. Você pode voltar no tempo ou se ver no futuro. Também é perfeitamente normal quando a gente usa a imaginação para poder trabalhar. A gente vai usar esse mecanismo cerebral, que é aquilo que a gente imagina, o nosso corpo vai reagir fisicamente a ele. As pessoas costumam me relatar, quando eu conduzo-as em transes de hipnose, um relaxamento extremamente profundo. E muitas vezes uma intensa paz e como se tivesse dormido uma noite inteira. E muitas vezes se passou apenas 1 ou 2 minutos do tempo do relógio. E aqui, uma das indicações muito úteis para nós, que trabalhamos muito, é entre um paciente e outro, seria aprender a auto-hipnose. Você se auto-hipnotizar para descansar um pouquinho, para você voltar a ter mais qualidade no próximo atendimento, como você tinha no primeiro atendimento que você fez. Essa é uma das múltiplas indicações que eu vejo do uso da hipnose. Existem maneiras diferentes, né? A mente consciente, ela vai lidar da nossa vida cotidiana, ela lida muito com o raciocínio lógico. O tempo é completamente linear. Aquilo que se passa, ou o tempo do relógio, é exatamente o que a mente consciente consegue avaliar. Já a mente inconsciente, ela vai cuidar da nossa integridade física. Por exemplo, ela controla os batimentos cardíacos, controla a filtração do rim, ela vai controlar diversos mecanismos fisiológicos que existem dentro de nós. A mente inconsciente é completamente literal. Ela vai observar e vai seguir literalmente aquilo que se está pedindo. E nesse momento a gente pode até utilizar de flexões de linguagem para poder mandar informações para a nossa mente inconsciente, para que ela possa nos trazer benefícios no futuro. A nossa mente inconsciente, ela não diferencia o que é real do que é imaginário. Esse é o ponto que eu queria destacar para vocês, que a gente vai utilizar muito. Se ela não diferencia o que é imaginário do que é real, quando a gente está em transe de hipnose, a gente vai vivenciar muita coisa. E essa ressignificação e essa acrescentar recursos nesse momento de imaginação vai ficar gravado na nossa mente inconsciente. E ela pode, através de um trabalho de aprofundamento, e você diminuir a velocidade das ondas cerebrais, você deixar isso extremamente potencializado ou dentro de você
ou dentro do nosso próprio paciente. E o legal é que a mente inconsciente não precisa descansar. Ela trabalha 24 horas por dia. Muitas vezes até durante o sono, quando você está dormindo, sonhando, ou vivenciando, ou trabalhando na sua mente inconsciente, ela está trabalhando sem parar, ela não necessita de descanso. Já a nossa mente consciente, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir. Quando a gente começa a trabalhar usando as duas mentes ao mesmo tempo, olha as potencialidades que se abrem no nosso trabalho. E a gente vai usar, muitas vezes, a imaginação, a lembrança, as memórias que existem dentro de nós. Nós vamos trabalhar com maneiras que a gente vai utilizar de criar coisas através, como uma criança, que muitas vezes pega um galho de madeira e se transforma imediatamente num herói, que vai ficar lutando para salvar a princesa. Ou a menina que coloca uma toalha em volta da cintura e se transforma automaticamente numa princesa. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar no processo do transe. Aqui a gente vai usar o nosso cérebro físico como se fosse um computador. E a linguagem que eu vou utilizando como se fossem programas que eu vou sugerindo para serem instalados dentro do seu hardware, dentro do seu computador. Nesse momento, eu vou interromper aqui a minha apresentação. Eu vou voltar para o Zoom, vou parar o compartilhamento. Eu vou começar a conduzir vocês no exercício. Eu só ia pedir, se vocês puderem, se possível, ligar a câmera para eu poder ver o rosto de vocês. Porque eu vou acompanhando, eu vou conduzi-los num processo de transe de hipnose para vocês experimentarem um pouco mais o que é o tempo, o que é a mente de vocês e as coisas que nós podemos fazer utilizando a nossa mente para poder criar, para poder nos transformar e aprender um pouco mais a respeito do processo. E aqui eu entendo que todos nós estamos de home office, então está todo mundo em casa. Então, se talvez tiver algum barulho ou alguma coisa no lado de fora, está tudo bem. Isso só significa que o mundo aqui fora continua andando, continua acontecendo. E você pode prestar ainda mais atenção na minha voz e você pode saber que aonde você for, a minha voz vai junto com vocês. O que eu vou mostrar para vocês, eu vou conduzi-los num processo de um transe de hipnose, que ele vai demorar de 2 a 3 minutos do tempo do relógio. E vocês vão observar o que acontece dentro de vocês quando a gente executa, quando a gente realiza e quando a gente utiliza a nossa mente para fazer e trabalhar a partir disso. Que nós podemos seguir. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Em respeito ao outro e a nós mesmos. Só vou convidar vocês para simplesmente fecharem os olhos. Sim, eu acredito que sim. E quando a gente fecha os olhos do corpo, a gente abre os olhos da imaginação. Eu acho que tá também. Quando a gente fecha os olhos do corpo, a gente abre automaticamente os olhos da imaginação. Tô fazendo trabalho. E numa contagem de 1 até 10, eu vou convidar vocês para gentilmente se imaginar num lugar muito confortável e muito tranquilo. Que eu não sei se será numa praia, num campo ou em algum lugar muito especial. Muito menos sei se esse lugar você vai estar sozinho ou acompanhado. Mas o que eu sei é que nesse lugar especial você pode simplesmente se permitir relaxar, tranquilizar. Isso, muito bom, muito bom. Eu vou te convidar, através de uma contagem de 1 até 10, simplesmente se permitir que os músculos do corpo comecem a se soltar, comecem a relaxar.
aonde nada a fazer a não ser respirar. Nada a fazer a não ser relaxar. E nesse momento, tudo o que acontece do lado de fora pode delicadamente começar a te ajudar a mergulhar ainda mais fundo dentro de você. Numa contagem de 1 até 10, eu vou te convidar a imaginar, lembrar ou criar, a partir desse lugar seguro e confortável que é seu, fazer um lindo caminhar em direção Eu a uma concordo também. fazenda. Isso, muito bom. Numa contagem de 1 até 10. 1, respirando um pouquinho mais fundo e relaxando. Em 2, utilizando cada número da contagem para permitir que essa fazenda vá sendo acessada através da sua memória, da sua imaginação. 3, onde você pode até mesmo começar a observar que a sua respiração, de uma maneira que você não sabe explicar exatamente como, começou a mudar. Ela começou a ficar um pouco mais lenta, um pouco mais profunda. E quando você menos espera, os batimentos do seu coração também começaram a mudar. E você pode até mesmo começar a observar o que existe dentro de você. E começar a enxergar as múltiplas possibilidades que a nossa própria mente pode te oferecer. 4, respirando fundo em 5, podendo imaginar a sua fazenda. 6, podendo até mesmo convidar a minha voz para te ajudar a caminhar em direção à sua fazenda. 7, Sim, eu concordo 8, com você. Dá pra entender sim. 9, isso, e 10, isso, muito bom. Onde eu vou te convidar para, na sua fazenda, você simplesmente permitir ou se permitir imaginar, localizar com muito cuidado e encontrar um campo de flores que talvez esteja na sua frente, ou talvez você tenha que andar um pouco até encontrar e achar esse campo de flores incrível. Em um minuto do tempo do relógio, eu vou convidar a vocês que eu ficaria em silêncio, apenas observando, apenas acompanhando exatamente o trabalho de cada um de vocês. Em um minuto do tempo do relógio, eu vou te convidar a observar, a fazer um lindo buquê de flores, começando a partir de agora. Isso, muito bom.
Muito bom. E quando começar uma música bem suave, que vai começar daqui a pouco, não agora, eu vou te convidar a trazer todo o relaxamento e toda a paz que foi obtida e foi experienciada através da sua vontade, através da sua intenção de relaxar, de mergulhar fundo dentro de você. E eu vou te convidar a trazer para nossa mente consciente um pouco mais sobre essas informações e experiências, que eu vou querer conversar com duas pessoas do nosso grupo para me contarem um pouco como foi a experiência. E a cada momento que a música toca, você vai se sentindo mais tranquilo, né? Quando a gente mais relaxado. tem uma discussão a ser feita, Muito montar bom. como mais ou menos ele fez um questionário e fazer uma votação. Aí a gente consegue descobrir o que é um bem comum, né? Quando a gente ouve a todos numa votação, eu acredito nisso também. Muito bom. Onde eu vou te convidando ao som da música, ao som que vai tranquilizando e acalmando todas as inquietações que existem dentro de nós. E a cada momento, as nossas emoções vão se ajustando ao som da música. Sim. E numa nova contagem de 1 até 5, ou de 5 até 1, eu vou te convidando para pegar o seu buquê de rosas, o seu buquê de flores, o buquê que você fez no seu campo de rosas, ou no seu campo de flores, voltando para cá, trazendo a nossa atenção para o lado de fora mais uma vez, em 5, se sentindo muito bem, 4, voltando para cá em 3, em 2, Por isso que tem que ter uma votação, né? Porque chega na maioria, né? E 1. Um bem comum seria a maioria. O que a maioria acredita em determinado grupo, né? Muito uma sociedade. Eu tô falando muito bom. Naquele. Voltando para cá, se sentindo muito bem. E quando equilibrar tudo, simplesmente volta para cá, trazendo as informações e abrindo os olhos. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Eu queria falar agora com duas pessoas, tá? Porque não consigo falar com todo mundo, porque eu não quero atrapalhar o evento da doutora Luciana. Quem poderia contar um pouco mais pra gente como foi a experiência e qual foi o aprendizado, como vivenciou? Só compartilhar com o grupo, para que o grupo possa aprender também um pouco mais através da sua experiência. Quem puder só falar um pouquinho, só levanta a mão, que aí, Luz, você consegue liberar o áudio da pessoa? Nós estamos com 48 minutos de aula, tá? Você tinha me solicitado 50 minutos, então eu fiz dentro do tempo que você me pediu. Ah, mas eu acredito que tá tudo bem ser expulso do grupo dos bandidos, tá, né? Então... E aí, pessoal, tem alguém que gostaria de falar? Como foi a experiência? Diga. É verdade, sim, faz sentido. Pode, claro. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Tá. E olha só, e em relação ao tempo,
Como que você achou que passou um minuto, passou muito mais, passou muito menos? Porque olha só. É? Tá. E o corpo físico, como ficou com a condução? Sentiu alguma diferença? Sentiu alguma tensão? Alguma. Tá, 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 tá. Legal. Esse é uma condução que eu uso para os clientes só para mostrar a diferença do tempo. Porque na nossa mente não faz muita, a gente não consegue quantificar o tempo que existe, que se passa no relógio. Para a mente, muitas vezes, um minuto do tempo do relógio pode ser suficiente para ressignificar horas e horas de trabalho. E esse é um dos comandos que eu uso para poder trabalhar com a mente inconsciente. É para poder ajudar o nosso cliente a relaxar, a se tranquilizar, utilizando as ferramentas do uso do foco de atenção e do uso da hipnose. Assim, aqui em casa, a Rê está fazendo aula de MBA e eu estou aqui do lado apresentando a aula para vocês. E eu fiz um comando que era para vocês se concentrarem exclusivamente na minha voz e não nos barulhos externos. Foi isso que você sentiu com essa... Por mais que teve esse barulho externo da Rê falando com a turma dela durante o exercício dela, o comando que eu fiz anterior já foi sendo ativado e foi dando exatamente esse direcionamento. Uhum. Sim, é exatamente. A maioria, né? Sim. Vamos lá. Vamos falar com a Silvia. A Silvia, como que foi, Silvia? Silvia Siqueira. E esse foi um trabalho extremamente curto, extremamente focado exclusivamente para lidar com o tempo. Eu fiz ainda algumas conduções bem específicas só para ajudarem. Eu não queria aprofundar muito também a condução para não atrapalhar as próximas aulas que vão acontecer. Porque se a gente começa a aprofundar muito esse relaxamento muito grande, vai atrapalhar os próximos professores que iam atuar. Eu quis ter responsabilidade com os colegas que iam apresentar e eu fiz um trabalho mais superficial. Mas isso, quando a gente lida com dor, você viu que é uma coisa muito rápida. Foi um trabalho que eu conduzi com vocês que não durou nem 5 minutos. Foi extremamente direto, extremamente focado. Preceito, e esse é uma das utilizações que a gente usa. Por exemplo, eu uso muito antes de distrações de dente do siso, que às vezes demora 40 minutos a 1 hora. Eu faço uma condução rápida e vou conversando com o paciente conforme ele está de olho fechado e eu fazendo o meu procedimento. E aí eu vou levando ele, por exemplo, para essa fazenda ou para um lugar extremamente agradável e vou viajando com ele dentro da mente dele. E aí fica muito mais simples o procedimento e até a experiência do paciente no nosso consultório fica completamente transformada. Ele começa a ter prazer em estar sentado na cadeira e não associar diretamente um desconforto ao tratamento odontológico. E com isso, automaticamente, as indicações que eu começo a receber, elas aumentam significativamente. Porque a pessoa não vai receber só um tratamento odontológico, ela vai receber um pacote. E é uma coisa muito, muito rápida, é muito simples de ser ensinado. Assim, o curso que eu gravei tem 10 horas de curso. Em 10 horas você aprende a fazer tudo isso. E aí você pode oferecer para o seu paciente exatamente essa tecnologia que já existe, que a gente já utiliza. Eu não sei vocês, mas eu sempre conversei muito com os meus pacientes, sempre falei muito. E através da linguagem a gente consegue aprimorar uma coisa que a gente já faz muito bem. Então, obrigado, Silvia, pelo depoimento. Claro.
A hipnose clássica, a hipnose de você ter, por exemplo, a pessoa esquecer o nome, ficar com as mãos coladas, não é uma hipnose muito eficaz. Primeiro, porque é uma coisa externa que está sendo colocada dentro da mente da pessoa. E a gente vai ter um efeito similar à reação de corpo estranho, quando a gente tem um espinho na mão. O corpo vai expelir. Nesse caso, a nossa psique, a nossa mente vai expelir aquela sugestão e você volta ao normal. Para esse tipo de transe, 10 a 20% da população é suscetível, 80% não. Para essa hipnose que eu conduzi para vocês, a gente pode falar de taxa de sucesso de 95%. 95% das pessoas são suscetíveis a esse tipo de trabalho. Ele é infinitamente mais eficaz do que a outra, porque 95% das pessoas. É um índice muito, muito significativo, porque não sou eu que estou fazendo alguma coisa. Eu peço para a mente do nosso cliente criar esse mundo mental que já existe dentro dele. Aqui, os 5% de pessoas que não vão entrar nesse processo, ou eles têm traumas muito significativos, que o trauma não permite que ela relaxe e acesse a própria mente, então é um mecanismo de proteção dessas pessoas. Ou a pessoa é muito desconfiada e tem muito medo, esses 5% de pessoas, elas dificilmente entram nesse processo de transe, mas elas podem ser ensinadas a entrar em transe. Fazer um processo de muita conversa, de muita ressignificação, você consegue ensinar essas pessoas a ter essa habilidade também. O único cuidado que a gente tem que ter com a hipnose são pacientes psicóticos. Esse é o grupo de pessoas que, se eles estiverem em crise, eles não devem ser hipnotizados. Porque o paciente psicótico, ele não consegue diferenciar o que é real do que é A imaginário. ética Ele vai engloba a cultura? entrar no processo que ele não vai conseguir Porque sair. se a Ele vai ter ética dificuldade para englobar a sair. cultura E a gente for por esse sociedade, grupo de pessoas, aí a gente vai pode, lá depois que ele estiver pro medicado Islã, e vai ver esse pessoal estável, aí você pode trabalhar será com que é hipnose ético? tranquilamente. Não sei. Mas os psicóticos é bom a gente evitar. Se englobar a cultura, lascou. Sim, na verdade. Tem o livro do Coaching com Hipnose, que eu fui coautor, que eu falo um pouquinho do uso da hipnose, mas é um processo de coaching, quando o cliente não sabe o que fazer, ele está travado, e eu escrevi o capítulo explicando para como que a gente desbloqueia essa mudança que acontece dentro da pessoa. E o curso ele já está gravado, ele está no Hotmart. Ele, assim, a partir do momento que a pessoa compra o curso, ela pode assistir todas as aulas e ela vai ter direito a uma mentoria comigo de 2 sessões, onde eu vou explicar para a pessoa e vou ajustar um pouquinho da técnica que ela está usando. Então, como que funciona? Ela compra o curso, ela vai assistir as aulas que já estão gravadas, já está pronto, tem diversas demonstrações minhas conduzindo transes de hipnose nos meus clientes. E passado 30 e 90 dias, são as 2 sessões de mentoria que eu vou ajustar a técnica da pessoa, para que ela possa ter mais sucesso ainda nisso que ela está fazendo. E que ela consiga trabalhar com dor, com relaxamentos e gerando essa sensação de anestesia hipnótica e relaxamento hipnótico. Uhum. Por favor. Uhum. Uhum. Eu vou deixar aqui só os meus contatos, tá aqui na tela, tá? Que aqui tem o meu e-mail, meu telefone celular. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato comigo que eu pessoalmente respondo. Eu vou enviar para você, Lu, esses slides, tá? O PDF deles, e aí pode compartilhar com o grupo.
Uhum. Sim. Exatamente. Se todo comportamento tem uma intenção positiva, o que é certo, o que é errado? Uhum. Uhum. Eu acredito que se a gente for olhar aquela frase que o professor falou, o que é bem comum é o que a Uhum. maioria, vamos por votação, né? Aí o que seria o que a maioria acredita que é o bem comum, indo pela maioria. Sim. Pode, por favor, por favor. Pode deixar o contato. Tá. Por favor, pode deixar, por favor. Excelente aula para vocês, viu? A maioria não são todos. MBA. Fechou. A gente acaba podendo quebrar esse sigilo. Para vocês Tchau. também, um bom curso para vocês. Tudo bem. Obrigado pelo convite, viu, Lu? Fico com Deus. Tchau, tchau. O papai tá dando aula. Não atrapalhou, não?